Bom dia, nono ano. Hoje a nossa aula é de História e vamos falar sobre as rebeliões rurais e urbanas que aconteceram na República Velha. Nós vimos a República Velha e agora vamos ver as rebeliões que ocorreram. Uma delas foi em Canudos, certo? Após a proclamação da República, o governo ele passou a atuar no sentido de mostrar à população que o regime seria diferente. Seria um novo governo, não é isso? Mas aí no Ceará aconteceu que nasceu numa cidade chamada Quixeramobim, nasceu Antônio Vicente Mendes Maciel, depois chamado de Antônio Conselheiro. Por quê? Porque como a miséria era muito grande, certo? As palavras de Antônio Conselheiro rapidamente começaram a conquistar os sertanejos, que passaram a segui-lo pelo sertão afora. Até os padres começaram a gostar, mas também começaram a ficar um pouco preocupados quando viram seus fiéis abandonando a igreja para seguir totalmente ele. A população era muito sofrida, certo? E via nele uma espécie de salvador da pátria, ou melhor, salvador de Jesus Cristo. Uma pessoa que era enviada de Deus. Por quê? Porque ele começava a falar sobre Deus e aquelas pessoas que estavam sofrendo com a fome começaram a seguir ele. E em suas pregações, Antônio Conselheiro, ele condenava a República, era contra a República, e mas que era contrária às leis de Deus, por ter instituído a separação entre o Estado e a Igreja. Então, por isso que o Estado não estava muito a favor, né? Porque aconteceu esse problema. E Antônio Conselheiro ficou contra a República por conta disso, porque separou totalmente o Estado da Igreja. Alguma dúvida? Espero que não. Canudos era uma comunidade bastante religiosa, que possuía regras e costumes sociais bastante rígidos, certo? Todos os dias os moradores, eles eram obrigados a parar suas atividades para agradecer a Deus tudo o que eles faziam. Bonito, né? Só assim ia diminuindo justamente a forma de que tanto eles sofriam bastante. Houve também a Guerra do Contestado. Foi em outro local, aonde nasceu também um homem chamado José Maria, parecido com Antônio Conselheiro, certo? Existe uma semelhança entre Canudos e Contestado, porque havia justamente José Maria e, além disso, houve outras movimentações. José Maria era a mesma coisa que também Antônio Conselheiro, saía pregando sobre Jesus Cristo e nesse local era na região sul, certo? Então, com isso, José Maria começou a falar sobre Jesus Cristo ao povo, tá bom? Em seguida veio o cangaço. Muita gente já ouviu falar no cangaço, não é isso? É o seguinte, no final do século XIX e no início do século XX, na região Nordeste, na nossa região, houve uma forte atuação dos coronéis na política regional. E esses chefes políticos, eles exploravam bastante a população. E aí, em contrapartida, começaram a chegar os cangaceiros, que teoricamente defendiam o povo dos demandos dos coronéis. Muita gente já ouviu falar em um dos grandes cangaceiros, não é isso? Do nosso sertão nordestino, que foi justamente Antônio Virgulino, o Lampião, e sua mulher, Maria Bonita, não é isso? E depois vieram outros e outros, existiam vários outros. Porém, acabou o cangaço e entrou no Rio de Janeiro
aconteceu uma revolta chamada Revolta da Vacina. Por quê? O presidente Rodrigo Alves, juntamente com o prefeito da cidade do Rio de Janeiro, Pereira Passos, iniciou uma série de reformas no Rio de Janeiro e queria embelezar totalmente o Rio de Janeiro, deixar ela parecida como se fosse Paris. Tem lógica? Não tem, né? Começou a gastar, e aí o que aconteceu? Começou a tirar o povo e botar no local. E aí foi quando começou justamente as favelas, que eram chamados de bota fora. Ele saiu tirando toda a população daquele local para ajeitar as casas, ajeitar as ruas, embelezar as ruas e botou tudo num canto só. É como se tivesse feito justamente as grandes favelas que depois apareceram. Só que por isso começou a acontecer várias doenças, certo? Além da questão urbana, o prefeito e o presidente decidiram acabar com as doenças que assolavam a cidade. Aí o que foi que ele fez? Ele chamou um médico sanitarista, Oswaldo Cruz, que iniciou uma campanha de vacinação, sem avisar ninguém o que era e para que era. Foi uma revolta grande, viu? Porque o povo ficou contra, não queria se vacinar porque não sabia para que era aquela vacina. Era um povo totalmente ignorante. E aí, a briga confisou. A briga foi feia, tá bom? Veio também a revolta da chibata. Quem já ouviu falar? A revolta da chibata foi um marinheiro. Ele se revoltou. Por quê? Porque os marinheiros, quando faziam alguma coisa errada, eles levavam não sei quantas chibatadas. E muitos deles até morriam. Aí o que foi que ele fez? É tanto que eles sofriam 25 chibatadas, terminavam morrendo. Então o que foi que João Cândido fez? Tomou os navios de guerra brasileiro e apontou os canhões para a cidade do Rio de Janeiro, exigindo que o presidente o presidente da República, nesse tempo era Hermes da Fonseca, atendesse às exigências dos revoltosos. Eles aceitaram, porém, quando o navio chegou com todos os revoltosos, todos foram presos. Não adiantou de quase nada. Não é isso? E aí, gostaram do assunto? Facílimo, né? Então, eu quero que vocês estudem este capítulo 5, Rebeliões Rurais e Urbanas na República Velha e a República Velha, porque nós vamos fazer uma pequena avaliação, tá bom? Tchau, tchau, nono ano.